Mayra Macedo e estou aqui para te ajudar a tirar todas as medidas do seu corpo para que você, além de conhecer as medidas, saber tirar essas medidas corretamente para que depois você possa vir a produzir uma base de modelagem ou até mesmo direto uma roupa sob medida. Para que você entenda o meu método, que é uma modelagem descomplicada, é importante que você saiba que eu estabeleço uma regra para que todas as medidas sejam feitas de forma correta, para que você possa depois vir a traçar a base de modelagem. Para cada altura, ou seja, cada medida que está na vertical, eu tenho uma outra medida na horizontal. Eu costumo fazer o início da medida bem aqui, ó, no pescoço. E para facilitar que eu desenhe todas as medidas direto no papel depois, porque afinal de contas o corpo ele é tridimensional e eu preciso planificar essas medidas para fazer o desenvolvimento da modelagem. Então, primeiro eu traço a minha altura e estabeleço onde está a altura em cada posição. Então, para que você entenda, eu coloco a fita métrica assim, olha, no corpo, na linha de frente, para eu entender onde estão as medidas horizontais. Assim como na minha linha de braço, a partir do ombro, eu também preciso traçar esta linha imaginária para entender onde estão as horizontais referentes de cada altura. Então, nós temos as medidas de altura, que são essas medidas onde eu vou estabelecer a partir dessa linha, que são as medidas verticais, e eu tenho a medida correspondente na horizontal. Exemplo, essa aqui é a altura do busto, mas a medida do busto é a medida circular. Entende que uma medida complementa a outra? E isso vai facilitar você planificar todas as medidas para fazer o desenvolvimento de uma base de modelagem. Então, a partir desse risco central na frente, e na linha de braço, eu começo a identificar quais são as linhas que eu preciso marcar horizontalmente. A linha de ombro a ombro é essa linha aqui entre o ombro e o outro ombro. Ela começa na altura 0, tá? Então, ela começa no ponto inicial aqui dessa medida e eu tenho a medida de ombro a ombro. Logo abaixo, eu tenho a medida de entrecavas. Essa é a altura do entrecavas, que fica bem no meio da cava. E essa medida horizontal é a medida do entrecavas. Então, veja, essa altura aqui é a altura do entrecavas e essa medida aqui é o comprimento do entrecavas. Logo abaixo tem busto. Eu vou passar a minha fita métrica bem aqui para identificar o contorno de busto. E mais uma vez, tenho duas medidas, a altura do busto e o contorno do busto. E isso vai acontecer no restante das medidas. E quais são as medidas importantes para que a gente possa fazer uma base de modelagem da parte superior do corpo? A medida de cintura, tanto a relação de altura de cintura como contorno de cintura, pequeníssimo quadril,
O pequeníssimo quadril, eu o identifico por uma linha logo que começa a aumentar a região lateral, abaixo da cintura. Depois, mais ou menos aqui, olha, na região desse ossinho, eu tenho a linha do pequeno quadril, que é um pouco mais abaixo. E a próxima medida abaixo é a medida de quadril. O quadril é o local onde a gente tem maior contorno, tá? Então, é sempre importante você se olhar no espelho de frente e de costas para verificar onde você tem a maior circunferência, porque é ali que a gente tem a região de quadril. Então, eu vou colocar a minha fita na região de quadril, que é onde eu tenho a maior circunferência. Altura de entrecavas, altura de busto, altura de cintura, altura de pequeníssimo quadril, altura de pequeno quadril, altura de quadril. Depois das alturas, eu tenho que fazer as medidas ombro a ombro, entrecavas, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de pequeníssimo quadril, contorno de pequeno quadril e contorno de quadril. Da mesma forma que a gente estabeleceu essa dinâmica para o corpo, a gente vai estabelecer essa dinâmica para o braço. Então, a altura de braço é daqui até aqui, contorno de braço é todo o contorno. Cotovelo e punho. Altura de braço, altura do cotovelo, altura do braço todo, de punho, contorno de braço, contorno de cotovelo e contorno de punho. Só com essas medidas, já é possível se fazer uma base de modelagem? Ainda faltam informações, porque essa região superior aqui, olha, ela não foi medida. E eu preciso entender qual é essa altura aqui do canto do ombro, qual é a altura da tampa do ombro, qual é a medida de contorno de pescoço. E eu preciso também saber a medida de cava, contorno de cava. Para isso, nós temos mais algumas medidas. A medida do cantinho aqui, olha, do pescoço até o ombro, é a medida de ombro. E para eu conseguir planificar isso, vou até tombar o meu manequim aqui, ó. Eu tenho essa medida aqui que ainda não foi tomada e nem essa medida aqui para saber a altura da queda de ombro e a tampinha do ombro. Isso são medidas que eu dei o nome, tá? Então, essa aqui seria a altura da queda de ombro. E aqui a medida da tampa do ombro. Observe que essas medidas aqui estabelecidas já facilitam com que eu planifique a minha modelagem, né? Esse meu boneco de modelagem, mas ela tá bem na linha de ombro. Não faço a medida das costas, tá? É só da linha de ombro para frente. Agora, eu preciso da medida de contorno de pescoço. E a medida de cava, que seria essa circunferência da cava.
Agora, com essas medidas, eu já consigo desenvolver uma base de modelagem? Olha, a parte da frente você consegue fazer completinha, porque você tem as direções para fazer a construção. A parte de braço você também tem, mas tem algumas medidas aqui na região de costas que são importantes para que a nossa base de modelagem saia corretamente. Uma medida seria a altura, vou colocar com a outra cor aqui, é a altura da cintura até o pescoço. Então, seria a altura das costas. Então, aqui é a altura das costas, que ela vai do pescoço até a cintura. É importante a gente ter essa referência, porque a partir dessa referência eu vou conseguir ver a queda de ombro. E uma outra medida importante para se tomar aqui nas costas é a medida de entrecava costas. Onde é o entrecava costas? Na mesma altura do entrecava frente. Se eu olhar aqui, olha, eu consigo ver que aqui está a medida do entrecavas da frente, aqui medida do entrecavas das costas. Com isso tudo, eu já consigo desenvolver uma base de modelagem e agora algumas medidas adicionais só para que a minha base fique mais assertiva. Eu posso fazer essa medida aqui de ombro até o seio. Posso fazer a medida diagonal seio. E posso ainda fazer a medida de seio a seio. Essa medida de seio a seio vai determinar o posicionamento das minhas pences, principalmente essa pence de cintura e a pence de cava. Essa diagonal seio e altura seio vão me ajudar a identificar o posicionamento do seio e estabelecer uma confirmação de que todas as minhas medidas estão tiradas corretamente. A partir de toda essa tomada de medida, eu tenho certeza que vai ser bem possível você tirar as suas medidas e iniciar o projeto de desenvolvimento da sua base de modelagem sob medida. Quem tem base consegue fazer muitas peças usando suas bases de modelagem. Mas lembre-se, essas medidas são as medidas do corpo. Depois, ao fazer a base de modelagem, você ainda precisa estabelecer a sua margem de costura e a folga de vestibilidade dessa base. Além de fazer a validação. Eu indico que você valide a sua base de modelagem fazendo num TNT ou num algodão cru. E anote todo o processo que faz parte da experiência de desenvolvimento de base. Acredite, quem tem base tem tudo. Quem tem uma boa base de modelagem consegue fazer milhares de peças sob medida de uma forma mais rápida e mais assertiva.